E então, tudo bem? Hoje, hoje é sábado, né? Então, hoje eu tenho a impressão, eu sempre começo o comentário de sábado pensando que você vai me dar mais atenção, porque é dia de descontração, né? Tá todo mundo mais leve, as coisas estão mais calmas e equilibradas em casa, não é assim? No sábado. Então eu estou feliz porque hoje é sábado e a gente chegou até aqui e eu voltei para conversar com vocês. E hoje eu vou tratar de um assunto que eu acho que vocês já estão até ficando acostumados quando eu digo isso, né? Tem a ver com todos nós. Pois é isso mesmo. Guias de turismo. O guia de turismo, no grande quadro, na grande estrutura do turismo mundial, ele se equivale em importância ao turista. Então, turista e guia de turismo, eles têm a mesma equivalência, um profissional, a outra de sonho. O turista sonha em conhecer, sonha em descobrir as melhores paisagens, as melhores belezas naturais, sonha em saber, através das informações que lhe são passadas pelo guia de turismo, as melhores notícias, as melhores histórias, as melhores curiosidades sobre o local que ele visita. Então vocês veem que não existe realmente a prática do turismo se o turista e o guia de turismo não estiverem na mesma página, ali, no mesmo quadro, na mesma sintonia. O que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, e está na hora de mudar, aliás, já passou da hora de mudar isso. Lá na Europa, nos Estados Unidos, em centros mais desenvolvidos, o guia de turismo, ele é um profissional respeitado, prestigiado, valorizado, principalmente através dos seus ganhos econômicos. Eles recebem bem pelo trabalho que fazem. Todo guia de turismo, em qualquer lugar do mundo, ele precisa ser capacitado, precisa ser preparado, precisa ser um profissional que domina, pelo menos domina, mas assim, na verdadeira acepção da palavra, domina com toda a abrangência necessária um idioma estrangeiro. Se ele dominar 2, 3, 4, como é o caso de alguns guias profissionais que eu conheço aqui em Manaus, ele é realmente top de linha. Entenderam? Muito bem. Lá na Europa, lá nos Estados Unidos, mundo afora, eu acabei de dizer, né? Respeito, etc, etc, etc. E aqui em Manaus, qual é a situação? Tudo diferente, minha gente. O guia de turismo, na atual conjuntura, neste momento, né, nesta nuvem que nós estamos vendo agora, tem sido desprestigiado, desrespeitado, tem sido um profissional de tanta importância ao qual não se dá quase nenhuma importância. E isso é grave, muito grave. O turismo, minha gente, para muitas nações, é uma das atividades econômicas mais importantes. Até hoje eu não compreendo, eu não entendo como é que aqui no Brasil a gente só recebe 6 milhões de turistas por ano. É inconcebível um país como o nosso, com tantas belezas naturais, um país com uma cultura diversificada. O Nordeste tem todo um modo de ser. O sul do Brasil tem um outro modo de ser. O Centro-Oeste, o Norte, tem essa gente toda desses lugares, elas têm a mesma nacionalidade, falam o mesmo idioma, mas a cultura, os hábitos, as tradições, nenhuma se iguala.
Os sotaques são diferentes no Brasil, nós sabemos disso. O português é falado de forma diferente em cada um dos rincões que formam a nossa pátria amada, o nosso maravilhoso Brasil. Muito bem, vou voltar para Manaus. Aqui em Manaus, teve uma época que diziam, vai estourar como o grande centro ecológico do mundo. Turistas que fazem o turismo ecológico, que gostam da natureza, das belezas naturais que a natureza oferece. Eles todos virão para Manaus. Quando é que isso vai acontecer? Mas sabe por que isso acontece? Sabe por que nós não temos aqui um monte de turistas, né? Assim, de forma sistemática, chegando e saindo de Manaus? Porque nós temos uma tradição de sermos mal divulgados lá fora. Ainda não se profissionalizou, dói dizer isso, é com dó que eu digo isso, ainda não se profissionalizou a maneira que se divulga o turismo da Amazônia e, até certo ponto, o turismo do Brasil. Esses 6 milhões falam muito mais do que eu poderia falar aqui, não é? Muito bem, eu falei com um guia de turismo aqui de Manaus, um profissional, fala mais de 3 idiomas, ele fala 3 idiomas. Quando eu digo mais é porque eu incluí o português. Ele fala o italiano, ele fala o inglês e ele fala o espanhol, além do nosso idioma nativo. E o nome dele é Enilson da Silva Mesquita. Ele foi apontado por um grupo de guias para falar em nome desse grupo a todos os espectadores do Portal da Holanda, através da coluna Cá Entre Nós. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que o Enilson tem a dizer, o que ele tem que agregar, né? O que mais ele pode agregar ao que eu estou dizendo para vocês sobre a situação dos guias de turismo aqui em Manaus, neste exato momento. Vamos ouvir o Enilson. Eu venho aqui representando uma classe de guias de turismo do estado do Amazonas que foi muito afetada devido à pandemia, né, que nos afligiu aí, hotéis fechados, hotéis de selva fechada, não tem turista vindo, e a nossa situação foi ficando precária cada dia. Mesmo antes da pandemia, que nos aflige hoje, nós temos um grande problema em Manaus, particularmente sobre o turismo, vamos dizer assim, desenfreado por parte de empresários que não respeitam a categoria, que não respeitam o profissional que é graduado, que é registrado no Ministério do Turismo, e colocam pessoas que nada têm a ver conosco. Muitas vezes só porque o cidadão fala um idioma ou mais, os empresários colocam para fazer serviços como guias de turismo, sem ter identificação alguma, sem ter um credenciamento ou um curso qualquer que venha a fazer isso. Devido a essa situação, nós cobramos aí das instituições, Amazonas Tour, Manaus Cult, que intensifiquem a fiscalização nos locais onde estão os pontos de turismo e os pontos de pico de turismo. Hoje está se fazendo isso, mas nesse momento não tem turista, não tem ninguém chegando. Então, a eficácia ela tem que vir no momento exato quando houver turismo na Amazônia. Sabemos os pontos estratégicos de saída ou chegada de turista. Então, por que não começarmos a cobrar, né? E essa é a nossa função aqui, exigir uma cobrança mais pesada em cima da pirataria no turismo. Turismo desgovernado, vamos dizer assim. Hoje, o guia de turismo é o embaixador da Amazônia, é o embaixador do turismo no Brasil, onde quer que ele esteja. Nós estamos aqui na linha de frente para receber e fazer o melhor para que o turista vá e volte para a Amazônia orgulhoso do que aqui ele viu. Mas hoje, Humberto e caros ouvintes, o que nós temos visto é que a nossa linha de frente está baleada, está machucada, está pedindo ajuda. Portanto, esse é o nosso apelo, mais fiscalização e mais respeito com a classe do guia de turismo na nossa cidade. Vocês sacaram aí o que ele falou? Vocês perceberam que ele falou a palavra pirataria? Sabe o que é pirataria, minha gente? E eu aqui quero fazer uma correção que é histórica. Esse erro é histórico, eu vou fazer então uma correção histórica.
chamar esses piratas, esses pseudo-guias de piratas. Não existe guia pirangueiro. Não existe. Porque guia só existe um, é aquele que é treinado, é capacitado, é aquele que tem a credencial da Cadastur. Entenderam? Esse é o guia de turismo. Você conhece algum médico pirangueiro, advogado pirangueiro, engenheiro pirangueiro? Não existe. Ou você é um médico, advogado, um engenheiro, ou você não é. O guia é a mesma coisa. Não é acabar com esse negócio de dizer que aquele guia é pirangueiro, que aquele lá, né, aquele indivíduo ali é pirangueiro. São os piratas. E para terminar meu comentário, eu quero dizer para vocês o seguinte, e vou me dirigir agora aos empresários inescrupulosos. Existem empresários em Manaus, na área de turismo, que seguem estritamente as regras do jogo. Prestigiam, pagam bem os guias, têm os guias na maior ordem de respeito. Porque, como eu disse há pouco, né, o guia e o turismo e o turista são dois atores importantes do turismo. Então, nós temos que valorizar os guias. Então, quero pedir aos empresários sérios que continuem sérios. Isso é muito bom. Meus aplausos. E você, empresário, que contrata o pirangueiro, né, a diária de um guia é R$150. E você, empresário, que contrata um elemento, uma pessoa que chegou agora da Venezuela e porque fala espanhol ele se torna guia de turismo em Manaus. Imaginem, nós temos aí algumas pessoas que chegaram agora em Manaus, vindas da Venezuela, e que estão sendo contratadas por esses empresários inescrupulosos, que essas pessoas não têm credenciamento, não têm preparo, não têm treinamento, não tem nenhuma das características que é preciso para você ser um guia profissional. E os empresários estão empregando eles estão aí levando os turistas para passear por R$50. Imaginem, um guia de turismo ganha 100, cadastrado, profissional ganha 150 e esses camaradas recebem R$50 para fazer um trabalho que não tem e não é o resultado de um profissional preparado. Vamos pensar nisso. Quero agradecer, sinceramente, olha só essa máscara de pano. Gente, vamos usar essa máscara, né? A pandemia continua, tá? O coronavírus está aí fora. Não baixe a sua guarda, não demole. Agradeço então ao Lula Albuquerque, que me deu de presente essa máscara. Olha só, da Harley Davidson. As motos, né, maravilhosas, motos Harley Davidson, em breve estarão aqui. Faria uma novidade para vocês sobre essas motos aqui, ó, a moto Harley Davidson aqui em Manaus. Muito em breve a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado por essa máscara. Use a máscara. Gente, bom fim de semana e vamos respeitar. Vamos dar ao guia o valor que eles merecem receber de todos nós. Até a próxima.